Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo a segunda videoaula de calculadora HP. Hoje nós vamos falar de multiplicação e subtração. Anteriormente já havíamos explicado soma e subtração. Então a calculadora HP no momento ela está com informações, então eu vou zerá-la, como já ensinei na aula anterior. Aperto a tecla F e hash para zerar os registros. Então temos o primeiro exemplo, 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, da mesma forma que a gente fez na soma, a gente vai fazer na divisão. Então 20, como é o primeiro número a ser lançado, eu aperto a tecla Enter, aí 2 e insiro a informação de divisão. Então 20 dividido por 2, que deu 10. Vamos tentar na multiplicação. Apago o registro apertando F e reg. Depois 15, que é o primeiro número, aperto Enter. E depois 2 multiplica, dá 30. Então, é relativamente fácil utilizar a calculadora HP, apesar dela ser diferente da calculadora convencional, mas tudo é uma questão de costume. Bem, agora vamos exercitar o que nós já aprendemos em relação à soma, subtração, divisão e multiplicação, e vamos executar algumas expressões algébricas. Então, a primeira expressão é 5 vezes 2 mais 10 dividido por 2, que é igual a 15. Então, observa que nessa expressão precisamos executar primeiro as operações que estão em parêntese, para depois executar a operação de soma. Então, observa-se que eu vou ter que fazer duas operações, 5 vezes 2, achar o resultado, 10 dividido por 2, achar o resultado, e depois somar esses dois resultados. A calculadora financeira permite fazer essa operação. Então, primeiro vamos zerar a calculadora, apertando F e reg. Zeramos as informações. A primeira equação que temos que fazer é a 5 vezes 2. Então, como já foi estudado anteriormente, eu digito o número 5, aperto a letra Enter para iniciar a soma. Depois 2 vezes, eu achei o número 10. A próxima operação é 10 dividido por 2. A calculadora ela já armazenou que o resultado da primeira operação é 10. Se eu iniciar a segunda operação digitando 10 e logo em seguida entra, ela vai entender que é uma nova operação de soma, vai ser uma nova operação, mas ela memorizou, a calculadora memorizou o resultado da operação anterior. Então eu digitei 10 e entra, depois 2 e divide. Aí eu achei o resultado do segundo parêntese, que é 5. Agora eu preciso somar esse resultado com esse resultado. Então, como a calculadora já memorizou, eu só preciso apertar a tecla soma. Ele somou. 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, 10 mais 5, 15. Muito bem. Vamos prosseguir para o segundo exemplo. 8 dividido por 5 menos 1. Então, eu vou ter que dividir o numeral 8 por 5 menos 1. Então, vamos seguir daquela mesma forma. Se eu apertar o número 8 e Enter, aí depois eu vou ter que dividir, mas antes eu tenho que fazer uma outra soma. Então, o que eu faço? 5, Enter, depois 1 menos. E como já achei o resultado da segunda operação e eu quero dividir o resultado da primeira com o da segunda, eu aperto divisão. Achei o resultado 2. Então, assim, à medida que vocês vão pegando o hábito de utilizar a calculadora financeira, vocês vão entendendo a facilidade que ela oferece para fazer contas mais complexas. Então, vamos complicar mais um pouco. Olha o terceiro exemplo. 750 vezes 12 dividido por 360, que tem que dar 25. Então, vamos fazer a conta? Primeiro, eu vou zerar as informações da calculadora. F,
hash, zerei as informações. A primeira informação é 750, eu entro com a informação, depois eu digito 12 e a operação multiplicar, ele já achou um resultado. Aí eu vou pegar esse resultado, 360, e vou dividir. Achei o resultado 25. Muito bem. Agora vamos para a quarta expressão algébrica. Essa aqui já complica mais um pouco. Bem, agora vamos executar uma expressão muito mais complexa, que ela possui dois parênteses. Eu primeiro tenho que resolver 456 menos 75 para depois dividir por 18. E logo em seguida eu vou ter que dividir 68 por 1,9 para só assim multiplicar o resultado dessa primeira equação pelo resultado dessa segunda, que tem que dar 737. Então, vamos executar na calculadora financeira? Bem, primeira fase, eu aperto F e Reg para limpar as informações, a memória da calculadora. Sempre quando eu vou iniciar uma conta, peguem o hábito de apertar a letra F e depois Reg para zerar as informações. Senão só... Vamos à operação. Então, após eu zerar a calculadora, eu vou inserir 456, que é a primeira informação. Então, como é a primeira informação, aperto a tecla Enter. Depois eu digito 75 menos, achei o resultado, 381. Esse resultado eu vou dividir por 18. 18 divide, achei o resultado desses primeiros parênteses. Mas eu quero multiplicar esse resultado pelo resultado dessa outra divisão. Então, eu vou entrar com uma nova operação. Então, eu vou digitar lá 68, entra, depois 1,9, divide, achei o resultado. E agora eu vou multiplicar o resultado anterior por esse resultado. É só apertar multiplicar. Ele achou 757,54. Bem, agora que vocês aprenderam a utilizar, somar e subtrair de uma forma de expressões algébricas mais complexas, vamos prosseguir com nossa videoaula. Bem, após ter explicado somar, subtrair, multiplicar e dividir e as expressões algébricas, vocês podem notar que a calculadora financeira ela funciona como se fosse um extrato de uma conta corrente, porque na conta corrente sempre tem o saldo inicial e após um crédito, esse crédito é somado ao saldo. A um débito, esse débito é deduzido. Então, você pode conferir extratos bancários através da calculadora financeira. Como isso funciona? Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando que R$1.000 é o saldo da conta corrente e que logo depois ele tem um crédito de 500, que faz o saldo ir para 1.500. Vamos ver como isso funciona na calculadora financeira? Então, primeiro, vou zerar a calculadora, apertando F e Reg para poder zerar as informações. Agora eu vou inserir o saldo inicial da conta, que é R$1.000. Entrei com saldo. A primeira movimento no extrato foi um crédito de R$500. Então, R$500 vou creditar. Então, vou somar. O saldo foi para 1.500. Depois houve um débito de 250. Então, 250 vou debitar. Diminuir. O saldo da conta passou a 1.250. Logo em seguida, mais um crédito de 85, soma 1.335. Outro débito de 835, diminui, o saldo foi para 500. Então, o saldo da nossa conta está em 500, por causa que eu debitei 835. Agora, tem mais um débito de 600. 600 menos. A conta ficou negativa em R$100.